Vascaína, tudo bom com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo. O vídeo hoje está com bastante notícias importantes, notícias quentes chegando para você. A primeira foi aprovada a reforma do Estatuto no Vasco. Você vai ter a palavra do Roberto Monteiro explicando para você que está assistindo aí o nosso canal, explicando o que foi aprovado. Você vai entender tudo certinho daqui para frente. O Vasco também deu um ultimato ao Fred Guarim. Você vai saber aí qual vai ser esse ultimato. Fred Guarim está acabando a paciência do Vasco em relação ao Fred Guarim. E a Globo está prejudicando o Vasco aí em alguns pontos. Você vai entender quais são esses pontos. E o BMG, estamos chegando a uma meta estipulada pelo BMG. Então acompanhe o vídeo aí até o final, que todos esses assuntos aí você vai entender, não pulando o vídeo. Não pula o vídeo que você vai entender todos esses assuntos aí. Vai! Queria agradecer a você que está participando aqui do nosso vídeo, você que está sempre participando do nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho, que toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão. E deixa aí nos comentários, todos esses assuntos que nós vamos falar agora, deixa aí no comentário sua opinião é muito importante para fazermos esse canal, fazermos esses sempre os vídeos com essa grande interação. E se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp, deixa uma mensagem aí nos comentários aí que eu quero participar do grupo, que eu vou entrar em contato com você para colocar você no nosso grupo. É um grupo que eu participo e a gente está sempre lá debatendo os assuntos do Vasco. E o primeiro assunto de hoje é a respeito do BMG. BMG estipulou uma meta de 50 mil contas abertas pelos vascaínos, meu Vasco BMG, 50 mil contas para mudar a logo. A logo do BMG é laranja e tá vendo essa campanha aí para colocar a logo ou cinza ou branca para ficar nas cores do Vasco. E passamos de 20 mil contas, já tem quase 21 mil contas abertas. Então você que ainda não abriu a conta do BMG, abra, que além disso, o BMG doa uma quantia a cada 10 mil contas abertas. Então é muito importante que você ajude nisso aí, você está ajudando o Vasco e o patrocínio aumenta cada conta que a gente vai abrindo aí do BMG. Então abra sua conta que ainda não abriu, é super fácil, você abre pela internet, só tirar foto do documento, não tem burocracia nenhuma, é muito fácil, muito rápido e é uma conta muito boa também. E foi aprovada ontem a reforma do Estatuto do Vasco. A reforma do Estatuto do Vasco foi aprovada com 124 votos a favor e 61 contra. Então foi aprovada. Nós vamos trazer aqui para você Roberto Monteiro, o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco. Ele vai explicar aqui ao canal exclusivamente o que foi aprovado, o que aconteceu nessa reunião, que foi uma reunião histórica por ser a primeira reunião online da história do Vasco. E teve também foi histórica, é até estranho, até chato falar isso, mas também foi histórica pela paz que reinou e o entendimento que se reinou entre os conselheiros ali, todo mundo respeitando o outro. Isso que é o mais importante. Isso é o primeiro passo, na verdade é o primeiro grande passo para o crescimento novamente do Vasco. Porque enquanto a política não se entender, o Vasco não vai sair do buraco. Então parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao Roberto por ter gerido essa votação ontem. Então fica aí com o Roberto Monteiro, ele explicando a você, exclusivamente aqui no canal, o que aconteceu e o que foi aprovado ontem nessa reforma. Ô Thiago, é um prazer falar contigo novamente, tá, meu irmão? Cara, falar o que foi aprovado, eu vou te dizer aqui o seguinte, seria até longo aqui esse áudio, mas eu posso dar alguns destaques que são muito importantes para que o torcedor entenda melhor o que realmente de fato torna o clube popular nesse momento. Primeiro que foi aprovado quando a gente fala na extinção da categoria de sócio geral, o cara que tem o título de sócio geral e quiser permanecer com ele, isso obviamente é um direito da
pessoa individual. Mas facilitou em muito a transferência agora de sócio geral, que migrará após 18 meses de vida associativa para a categoria de sócio proprietário, acabando de uma vez por todas com aquela celeuma do sócio geral que vai na secretaria toda a eleição, adquire uma taxa de uma categoria que, se por acaso 3 meses ele deixou de pagar, ele perde a taxa de admissão, perdendo aquele tempo de contribuição, perdendo, enfim, toda uma vida associativa. A gente viu isso agora, por exemplo, a gente tem um exemplo claro da pandemia, que as pessoas 4 meses se recolheram dentro das suas casas e até tiveram dificuldade para fazer diversos pagamentos. Então imagine só a quantidade de pessoas que tiveram que deixar de pagar o Vasco ou por algum motivo não puderam pagar e estão perdendo aí às vezes 2 anos de uma expectativa de um título e perderam porque não podem regularizar para trás após 3 meses. Então a gente está sepultando isso. Então o sócio geral hoje ativo no Vasco deve ser o maior defensor da reforma do estatuto para que ela seja aprovada, porque aprovando ele está migrando a sua categoria para proprietário e resolvendo definitivamente esse problema que toda eleição ele tem que se despencar para a secretaria, fazer comprovação de que pagou 2 meses para trás, enfim, aquelas dificuldades que a gente sabe que a gestão pratica muitas vezes para eliminar aquele sócio geral que não tem interesse, que vai lá votar porque não é ligado a uma determinada corrente do interesse da gestão e facilita um sócio geral que é de uma corrente ligada à gestão. Então, a gente está resolvendo isso. E a popularidade do título de sócio proprietário, que o pessoal, precisamos de um título mais popular, ela está garantida no próprio sócio proprietário, que você tem uma garantia de que não ultrapassará o valor de um salário mínimo. E aí a gente comparando com todos os clubes daqui do Rio, com vários clubes grandes de São Paulo, nós vimos que é a categoria de sócio proprietário com direito ao voto, participação associativa, em toda a sua amplitude, ela é a mais barata, dando cunho de realmente um clube popular, o Vasco. Então, do aspecto do sócio, isso é muito importante. O sócio poderá requerer documentos à diretoria administrativa dentro do princípio da transparência, isso também está esculpido dentro do estatuto. É um grande avanço, não é só o dirigente ou conselheiro que vai poder ter acesso às documentações, o sócio também poderá acompanhar através de requerimentos a vida transparente do clube nos quesitos que dizem respeito às suas finanças e como da sua aplicação dos recursos. Não é só aquele balanço que é feito formal que as pessoas pouco têm entendimento, mas sim dados concretos, ele poderá ter acesso. Também é permitido acesso à obrigatoriedade de 2 em 2 meses, o gestor está publicando a lista de sócios, facilitando que todo sócio tenha um acompanhamento da vida associativa do quadro geral do clube. Isso também é muito importante para o sócio. Então, do aspecto associativo, nós temos esses grandes avanços. Temos também o avanço da questão do compliance, que são métodos de governança com transparência e punição para os gestores. Isso foi um grande avanço no estatuto, isso vai desde as contas, da não apresentação de contas ou documentos a um poder, em função em função do princípio da transparência. Então nós estamos atribuindo sanções ao gestor que efetivamente deixa de prestar essas informações, que até então o Estatuto do Vasco era omisso a esse quesito, fazendo com que o gestor se perpetue como um verdadeiro ditador do aspecto de não ter que dar satisfação. Então a gente vê isso na história recente do clube, que simplesmente o presidente não apresenta documentos para o Conselho Fiscal, apresenta o balanço, mas na hora de aprofundar as documentações, elas não são apresentadas a quem foi eleito para
para isso, para fiscalizar o outro poder. Então, isso é também realmente um grande avanço. São sanções gravíssimas. O Estatuto começa a avançar na questão também da transparência do gestor, quando ele vai ser candidato, tem uma série de exigências, porque na vida pública existe isso, e também, se a gente quer o bem do Vasco, também deve querer isso para o Vasco. Ora, se ele quebrou 2, 3, 4, 5 empresas, se ele não serviu para cuidar bem dos negócios dele, está todo negativado do ponto de vista, não que a pessoa não possa negativar, passar uma fase difícil, mas quando a gente visualiza que quebrou 2, 3, que não foi um bom gestor, como que ele pode se colocar como um futuro gestor de sucesso para o clube, se ele não conseguiu gerir bem os seus negócios? Não que ele não possa ter os méritos, possa ter tido um problema, mas será de bom interesse para todo vascaíno, num primeiro momento, evitar a proximidade de pessoas que num primeiro momento apresentam sinais de má fé para gerir o Vasco. Então, se ele não serve para gerir dinheiro público, também acho, minha opinião, e assim foi esculpido também por vários outros integrantes da comissão e do Conselho Deliberativo, ele não serve para dirigir o Vasco. Se ele não tem condições de tocar bem a vida dele privada, o que dirá da vida do nosso clube? Então, eu destacaria esses pontos, além de vários outros que eu poderia aqui dar grandes avanços e sinais, resolvendo de uma vez por todas, do aspecto eleitoral, várias questões que são inerentes de problematização em toda a campanha eleitoral, em todo o processo eleitoral. A gente está vendo mais uma vez nesse processo eleitoral, como foram os anteriores, a questão das listagens, o manuseio dessas listagens. Hoje a gente vai ter datas definidas no próprio estatuto, onde todo mundo sabe a data, o que acontece. Não é uma data que alguém vai desenhar uma melhor data para que aquele fato aconteça. Não, negativo. Os prazos estão bem definidos, está todo o ordenamento processual eleitoral muito bem definido. Enfim, foi tudo feito com algum bom nível de cuidado. Claro, podemos dizer que poderíamos aperfeiçoar, mas obviamente o estatuto foi conduzido por uma ampla maioria, mas que em determinado momento ela tinha suas discordâncias, e respeitando essas discordâncias, algumas coisas ficaram de fora. Mas isso não desmerece em nenhum momento os avanços que foram conquistados para essa nova proposta. Então, é um clamor que eu faço para que as pessoas se interem, não rotulem as coisas sem conhecer. Hoje o Brasil está vivendo isso, o que é essas rotulações e o que causam essas rotulações, e as surpresas que causam depois. A gente, olha, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Não, mas no caso do Estatuto, é um documento aberto para que todos possam conhecer, possam ler, e aí você não pode fazer uma leitura solta, tem que comparar com o Estatuto atual para ver realmente os avanços que são dados no novo Estatuto do Vasco. Tá ok? Então é assim, uma pincelada para que seja um áudio que as pessoas possam rapidamente ter uma intuição e um despertar para a leitura mais profunda do novo Estatuto, da proposta do novo Estatuto. Um grande abraço para você e para todos aqueles que nos ouviram. E a Mamãe Globo ataca novamente, virou novela isso, Mamãe Globo ataca novamente. Você sabe que a Globo está numa briga aí com todos os clubes, depois dessa reforma aí do Bolsonaro, que chamam de reforma do Flamengo. Eu não discordo desse nome aí, não tem que se colocar o nome de Flamengo e nada. Mas depois dessa MP, medida provisória, que ainda não virou lei, é uma medida provisória, ela tem prazo de vigência que vai terminar mais ou menos na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois dessa briga, alguns clubes, depois dessa medida provisória, alguns clubes compraram uma briga com a Globo. Assinaram com a Turner, que é da TNT, para passar os jogos na TNT, mesmo tendo um contrato com a Globo, se calçando nessa medida provisória. Então,
o que a Globo fez? A Globo tirou a maioria dos times importantes, a maioria dos jogos importantes da sua rede aberta e colocou apenas no Premiere. Para quê? Para que force as maiores torcidas a assinar o Premiere, porque a Globo está literalmente quebrada. Essa é a verdade. Eles não assinaram já para o ano que vem com a Fórmula 1. Ano que vem não vai passar a Fórmula 1, depois de não sei quantos mil anos, não vai passar mais a Fórmula 1 na Rede Globo. Campeonato Carioca está para também não passar, não sei os outros campeonatos estaduais, mas isso está acontecendo. Então a Globo, no intuito de querer arrecadar mais dinheiro, vai ser através do Premiere. Então vai passar jogos menos importantes na TV aberta e os jogos mais importantes, os jogos de maiores torcidas, vão passar apenas na fechada. Então nos primeiros 10 jogos, não é só o Vasco, mas Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Esses 5 vão ser os mais prejudicados. Só vão passar 3 jogos apenas na TV aberta. E cada jogo na TV aberta, a Globo paga 1 milhão, mais ou menos aí, 1 milhão e 200 para cada jogo passado. Então, se passasse 10 jogos na televisão aberta, por exemplo, do Vasco, o Vasco ganharia quase 20 milhões. Como vai passar só 3, dá 3.600 milhões. Então o Vasco está sendo muito prejudicado. Volto a dizer, não só o Vasco, todos os outros, as 5 maiores torcidas do Brasil estão sendo prejudicadas por isso, por ter as maiores torcidas, e eles acham que a galera vai assinar o Premiere para assistir lá. Então fique a seu critério assinar a Premiere ou não. O que você acha? O Vasco também ganha com a assinatura da Premiere, sim, mas fica a seu critério. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você deve fazer, se você deve assinar a Premiere para assistir os jogos do Vasco pela Globo ou não. Você vai estar ajudando o Vasco, mas se você não assinar, você também vai estar prejudicando o Vasco. É uma faca de 2 gumes, é o novo método deles de fazerem futebol e vai ser assim até 2024, que é quando se encerra esse contrato que todos os clubes assinaram com a Globo. Beleza? E a paciência com Fred Guarim se esgotou. Vasco não está mais disposto a esperar o Guarim e eu concordo. O jogador estava passando por problemas pessoais, problemas familiares. Ele pediu um tempo para se apresentar em São Januário, para poder resolver os seus problemas, mas nisso aí já tem quase 2 meses. O elenco se apresentou, já tem quase 2 meses, 1 mês e pouco. Então o Vasco é muito maior que o Fred Guarim. Fred Guarim é muito importante, Fred Guarim gosta do Vasco. Seria uma chave importante ali para o elenco do Vasco até o final do ano, sim. Mas o Vasco não pode ficar à mercê do jogador. Quando ele quiser voltar, ele volta. Então o Vasco deu um ultimato até domingo agora, dia 2 de agosto. É o último dia que o Vasco espera pelo jogador. Se não obtiver resposta, pelo menos um pedido aí de, sei lá, mais uma semana, segura aí que eu vou voltar. Se o Guarim não entrar em contato, se não se resolver, o Vasco vai aí sim rescindir o seu contrato. O contrato está, vamos dizer, congelado, mas não foi rescindido. E vai rescindir o seu contrato e o Guarim vai aí sim procurar outro clube. Tomara que o Guarim retorne, vai ser importante. Ele voltando agora, já foi passado que ele vai precisar de pelo menos aí uns 20 dias, de 15 a 20 dias de preparação. Então quer dizer, é quase 1 mês de preparação, meio mês, indo para 1 mês. Vamos ver o que acontece. Tomara que o Guarim retorne e venha e jogue muito, entre em forma novamente e ajude o Vasco ali a ocupar as maiores posições possíveis. Valeu, galera. Um abraço aí. Você que gostou do vídeo, gostou? Dá um joinha aí, ó. Só apertando esse botãozinho aí, não custa nada e você vai estar ajudando bastante o amigo aqui. Muito obrigado, fique com Deus, porque aqui Vascaíno tem voz. Fui!